estudantes! Eu sou a professora Vanessa. Tudo bem com vocês? Sou a professora Vanessa do programa Linhas do Conhecimento, que está fazendo de Curitiba uma grande sala de aula. E hoje não vai ser diferente. Sabe por quê? Eu quero convidar vocês para conhecerem comigo o Parque Olímpico do Cajuru. Isso mesmo, ele fica localizado lá nas margens da BR-277 do bairro do Cajuru, aquela BR que vai lá para as praias. Isso mesmo, um grande espaço ocupado inicialmente pela comunidade e hoje está todo estruturado e revitalizado como local de esporte e lazer para toda a população. É verdade. E também fica localizado aqui na nossa cidade de Curitiba, especialmente para os que moram na região. Mas nada impede de todos estarem conhecendo esse parque fantástico da nossa cidade. Que bacana, não é? Então agora eu vou chamar um vídeo para que vocês conheçam todo o parque por um todo. Vamos lá? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Parque Olímpico do Cajuru. Oficialmente inaugurado em 4 de abril de 1981, às margens da BR-277, o Parque Olímpico do Cajuru era conhecido como Parque Peladeiros, nome dado por causa das suas canchas de futebol, ponto de encontro para a disputa de boleiros dos campeonatos de futebol amador. Entre eles, o tradicional Campeonato Paranaense de Futebol de Pelada, o Peladão, criado pelo jornalista Nelson Comel. O espaço que no passado abrigava os jogos de futebol de várzea da região do Cajuru, ganhou ares de centro esportivo, com a construção de campos e quadras de areia. Espaço que também comporta o projeto Futebol de Rua, que atende crianças e adolescentes com idades entre 7 a 17 anos, que além das aulas de iniciação ao esporte, também tem aulas de informática, acompanhamento pedagógico e social. O parque chega aos seus 40 anos em 2021 revigorado. As obras e serviços executados transformaram o local em um moderno centro de formação esportiva. Agora, com a nova estrutura, oferecem opções poliesportivas tanto para iniciantes quanto para atletas que competem no alto rendimento, inclusive com pretensões olímpicas. O primeiro passo foi a inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte Nelson Comel, um novo ginásio e uma pista de atletismo para iniciação esportiva e prática de esportes de rendimento. O espaço também vai ganhar um alojamento para atletas. Nesse complexo, passam a ser ofertadas aulas gratuitas de futsal, basquete, vôlei, judô, esgrima, handebol, taekwondo, corrida, floorball, ginástica e aulas de ritmos, para cerca de 800 praticantes. A mais nova estrutura começou a ser instalada em dezembro de 2020. O primeiro muro de escalada do Centro de Treinamento Olímpico de Escalada Esportiva, que será para modalidades Boulder. E ainda serão construídos mais 2 nas modalidades dificuldade e velocidade. O parque também ganhou a pista municipal de BMX para a prática de bicicross. Esta moderna construção segue os padrões olímpicos para modalidades a partir de 5 anos. Além disso, em seus mais de 117 mil metros quadrados, o parque conta com espaço para a prática de beisebol e softball, estes recentemente reformados pela prefeitura. Conta também com espaços para futebol americano, 2 canchas de vôlei de areia e uma pista para caminhada, além de espaços de lazer e atividades físicas diversas. O parque proporcionou aos moradores do bairro Cajuru e Uberaba um local de lazer e atividades físicas próximo de suas residências, atendendo uma demanda dessa região da cidade. Para formar uma alameda arborizada, foram trazidas do Horto Municipal
24 árvores da espécie dedaleiro, transplantadas para a entrada do parque. Foram plantadas 320 árvores em toda a extensão do parque, além da instalação de bancos, plantio de grama e reforço na iluminação, garantindo um espaço bonito e seguro aos seus frequentadores. Foram revitalizados os equipamentos da academia ao ar livre, as placas de sinalização, o parquinho e equipamentos de alongamento. O Parque Peladeiros, hoje Parque Olímpico do Cajuru, é um espaço de referência para o esporte e que oportuniza muitas aprendizagens, seguindo os princípios de uma cidade educadora. Este foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando Curitiba uma grande sala de aula. E então, que bacana esse vídeo, né? E que espaço fantástico, com muitas e muitas possibilidades. Então, eu quero convidar vocês agora para conhecer comigo com muito mais detalhes cada aspecto do nosso Parque Olímpico do Cajuru. Vamos lá? Olha só que bacana! E ali nós temos uma imagem vista do alto, é uma visão aérea de todo o complexo do parque. Olha que bacana! Então vamos continuar? O parque inicialmente era chamado de Parque dos Peladeiros. E por que esse parque chamado de Parque dos Peladeiros? Ele ganhou esse nome por causa das suas canchas de futebol de areia e que tinha pouquíssimas gramas. É, exatamente. E que era um ponto de encontro para muitos boleiros disputarem os campeonatos de futebol amador há muito tempo atrás. Então, ele é um parque muito antigo, mas muito antes de ser Parque Olímpico do Cajuru, ele era chamado de Parque dos Peladeiros. E jogar uma pelada significa o quê? É muito simples, eu tenho certeza que a maioria de vocês sabem o que é uma partida de pelada, mas eu vou explicar para quem não sabe ainda. Significa uma partida recreativa de futebol com regras livres, em campo e sem muitas medidas de padrão. Olha só que interessante. Entre eles, o tradicional Campeonato Paranaense de Futebol de Pelada, o Peladão, ele foi criado pelo jornalista Nelson Comel. Exatamente, esse senhor que está ali na imagem. Então, ele há muitos anos atrás, logo que foi criado o Parque dos Peladeiros, que surgiu esse nome por conta dos jogos que aconteciam ali, né? Os jogos de pelada, ele estava sempre acompanhando. E por ele estar sempre acompanhando, ele criou esse campeonato de pelada paranaense, que se tornou muito famoso. E eu vou contar mais detalhes do porquê que se tornou muito famoso. Olha só, o espaço que no passado abrigava os jogos de futebol de várzea da região do Cajuru, mais tarde ganhou ares de centro esportivo, com a construção de campos e quadras de areia com múltiplos usos e uma estrutura bem melhorada. E isso tudo foi melhorando cada vez mais com o andar dos anos. Olha lá a estrutura. Aos poucos foram acrescentados também equipamentos coordenados pela SMELG. Este vestiário dormitório que aparece ali na imagem é um dos exemplos. E outros espaços também foram sendo revitalizados para melhorar o aproveitamento com a instalação de uma academia ao ar livre e também parquinho para as crianças. Olha lá, ali nós temos o ginásio coberto. Esse ginásio coberto, ele já existia ali no parque, porém ele passou por uma revitalização
também. Esse ginásio, ele foi muito aproveitado pelos moradores do bairro do Cajuru e Uberaba. Era sempre e continua sendo um ponto de lazer, de atividade física, próximo de suas casas. Ali, muitas atividades são realizadas. E vocês acreditam que nesse espaço, além das atividades de futebol, também as pessoas se reúnem lá para jogar basquete e também formou-se até uma equipe de patinação? Que interessante, né? E sabem por que se tornou uma pista também de patinação? Porque depois da revitalização, ele ficou com aquele piso bem lisinho. Então, ficou próprio para as equipes de patinação. Vamos seguir? Olha lá! Então, ali, nós temos nas imagens, as crianças que se reúnem para jogar futebol. E ali eu separei umas imagens para vocês verem como que se tornou uma pista de patinação. Essa equipe, ela se formou e é uma equipe muito unida e que está sempre ali naquele espaço treinando. Muito interessante, né? O projeto de futebol de rua também acontece ali no Parque dos Peladeiros. Mas o que será que seria esse projeto de futebol de rua? Olha só, ele veio só para acrescentar ali no parque, com muito mais possibilidades e atendendo crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, que além das aulas de iniciação ao esporte, também tem aulas de informática e acompanhamento escolar. Exatamente. Para participar desse projeto de futebol de rua, os adolescentes e crianças precisam estar matriculados e estudando. E tem que ser um bom aluno também. Isso garante um espaço ali nesse projeto que é muito bacana e muito interessante. Eu convido vocês para estarem lá conhecendo esse projeto mais de perto assim que possível. Vamos lá? Além de todos esses esportes que eu mostrei para vocês até agora, nós também temos o projeto de beisebol e softball. Exatamente. Ali naquele espaço também conta com um campo de softball e beisebol, além dos 117 mil metros quadrados. É um estádio municipal de beisebol, muito utilizado nas competições locais e até mesmo nacionais. Olha lá que interessante. Eu trouxe até alguns equipamentos do beisebol para mostrar para vocês. Olha que interessante. Então, nesse esporte, a gente utiliza o taco do beisebol. Eu trouxe também a luva para vocês darem uma olhada. Olha que interessante essa luva. E a bola de beisebol e softball, ela é bem pequenininha. E ela tem que caber aqui na luva, que o jogador tem que pegar ela para depois atirar com o taco. E além do mais, os jogadores também têm que utilizar um boné para proteção, porque eles ficam muitas vezes expostos ao sol, né? Interessante tudo isso, não é mesmo, estudantes? Vamos seguir? Olha lá. Centro de Iniciação Esportiva. O primeiro passo foi a inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte Nelson Comel, que recebeu esse nome para homenagear o jornalista que criou aquele campeonato paranaense de pelada, ou peladão, famoso peladão. Na verdade, os boleiros da época e os jogadores e todos os moradores sempre conheceram como Campeonato Paranaense de Peladão. Interessante, né? Ginásio e pista de atletismo para a iniciação esportiva e prática de esporte e rendimento, e que vai ganhar também um alojamento para atletas, além daquele alojamento já existente no parque. Nós temos também o esporte futsal.
Olha que interessante. Então, nesse complexo passam a ser ofertadas aulas de, além do futsal, de basquete, de vôlei, de judô, de esgrima, olha que legal! De handball, taekwondo, corrida, floorball, ginástica e aulas de ritmos para cerca de 800 praticantes. Olha que interessante. E com tudo isso, eu também compus aqui a nossa videoaula de hoje com várias bolas de várias modalidades. Eu trouxe para vocês a bola de futsal. Olha que bacana essa bola. Ela é toda colorida porque ela é um pouquinho menor também. Além de ser um esporte bastante ágil, que precisa de bastante agilidade do jogador para poder jogar, praticar esse esporte. Que bacana, né? Então vamos lá. Ah, mas eu trouxe para vocês as imagens de algumas inspirações do nosso futebol brasileiro. E quais são eles? Do futebol feminino, nós temos a Marta. Ela é uma das grandes inspirações que inspiram as meninas, as crianças de hoje a jogarem mais, praticarem mais futebol e também o futsal. E também, além da Marta, nós trouxemos também uma grande inspiração do futebol masculino, que é o Daniel Alves. Exatamente. E olha só que interessante. Além de trazer as inspirações, eu também trouxe a bola de futebol para mostrar para vocês. Olha que legal. Olha, não é bacana tudo isso? Então vamos seguir. Agora nós estamos no floorball. Floorball é uma modalidade que as equipes usam tacos de plásticos para guiar a bola até o gol. Vence quem marca mais gol. Mas tem um detalhe, eu não consegui essa bolinha para trazer para vocês. É uma bolinha diferente, é uma bola toda furadinha e menor. Por quê? Porque os tacos eles são um pouco menores. Então, para conduzir até o gol, tem que ser uma bola menor. Bacana, né? Nós temos também lá no parque a parede de escalada. O primeiro muro de escalada do Centro de Treinamento Olímpico Esportivo que foi instalado em 2020. Este será para a modalidade boulder. E agora eu vou mostrar ele para vocês, todo remodelado. Olha que lindo que ficou, todo colorido. É claro que na imagem parece que é bem baixinho, mas quando você chega lá pertinho, ele é muito alto, mas está prontinho para uso. Ainda serão construídos mais 2 lá no complexo, nas modalidades dificuldade e velocidade. Os praticantes dessas modalidades normalmente têm como equipamentos de segurança os mosquetões, que é uma espécie de gancho, como este ali na foto, e as sapatilhas especiais para evitar escorregões, além de ser uma modalidade e uma prática de esporte que você tem que ter um professor para estar te auxiliando ali naquela modalidade. Bacana, né? Olha lá. E além de todas essas práticas que eu já mostrei para vocês agora, eu vou mostrar o campo de futebol americano. Muito legal esse campo. Os atletas, eles treinam durante a semana, à noite lá naquele espaço. E no final de semana é utilizado para iniciação da prática do futebol americano. E olha só, eu também trouxe uma bola para mostrar para vocês. Olha só. A bola do futebol americano, ela é comprida, parece uma semente. Ela é um pouquinho diferenciada, mas é a bola do nosso futebol americano. Falando no futebol americano, a trave, além de ficar suspensa, ela fica ao contrário, em forma de U.
que diferencia o futebol americano. Agora nós vamos para a pista de atletismo. Olha que bacana. A pista oficial de atletismo, ela tem 100 metros de extensão e ela é toda moderna, toda emborrachada, voltada para a formação de atletas de velocidade. Mas não é só isso não. Ali no Parque Olímpico do Cajuru, ela também incentiva a prática de atividade física, além de ser bastante utilizado pelos corredores e amadores de rua. Interessante, né? Além disso, além de todas essas práticas, também é utilizada para outros tipos de atletismo. Que bacana! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a revitalização. Recentemente, o parque ganhou uma nova reforma. E para formar uma alameda arborizada, foram trazidas do Horto Municipal 24 espécies da árvore dedaleiro. Exatamente, o nome da espécie da árvore é dedaleiros, que foram transplantadas para a entrada do Parque Olímpico do Cajuru, deixando o Parque Olímpico muito mais charmoso do que ele já é. Olha só como ficou. Ganhou também uma pista de caminhada toda reformada, com 1,7 km, atendendo uma grande solicitação de toda a população da região, que frequenta já aquele local há muitos anos. Foi um dos equipamentos recém-instalados e que é bastante aproveitado pelas famílias da região. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre a maior atração do Parque Olímpico do Cajuru. Exatamente, a pista de BMX. Esta pista, ela é municipal e para a prática de bicicross. A moderna construção segue os padrões olímpicos nas modalidades Challenger, que é a partir dos 5 anos, e Championship, que é a partir dos 17 anos, e promete para um futuro próximo a formação de grandes campeões. Olha só, então já começa desde pequenininho a prática do bicicross, para quando chegar lá na fase adulta ou até mesmo adolescente, já ser um grande campeão de bicicross. O Parque dos Peladeiros atualmente é parte do Complexo Olímpico, recebendo um novo nome, Parque Olímpico do Cajuru, espaço de referência para o esporte, oportunizando muitas aprendizagens, seguindo os princípios de uma cidade educadora e que pode vir a ser o berço de grandes atletas. Acompanhem comigo. Olha lá. As canchas de vôlei de praia. O parque conta também com 2 canchas, que poderão servir como base para a formação de novos atletas, como a nossa guerreira curitibana Ágata, medalhista olímpica no Rio em 2016. E também ela foi participante dos Jogos Olímpicos de Tóquio, fazendo dupla com a Duda. É uma grande inspiração, não é mesmo? E nós também trouxemos a nossa bola de vôlei que está aqui na nossa aula. Que bacana, né? Isso dá grande inspiração, ainda mais sabendo que a Ágata é curitibana. O complexo comporta ainda uma modesta pista de skate, mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Já possui um projeto de reforma dessa pista de skate. Já está em estudos para ampliação, com pretensões de formação de grandes campeões como a nossa fadinha Raíssa. E olha lá ela lá na tela. Ela não é uma grande inspiração? Com certeza ela é. Mas nós também temos uma outra inspiração, que é o Kelvin, ambos medalhistas olímpicos de Tóquio.
Sendo assim, o Parque Olímpico do Cajuru oportuniza muitas possibilidades de aprendizagens. Exatamente. E agora eu vou convidar vocês para uma atividade. Isso, atividade Você é o Gestor. Então, para isso, nós vamos dar um tempinho para você separar lápis, folha ou caderno, um local adequado para que você possa registrar essa atividade. Vamos lá? Agora que vocês já estão com tudo preparado, vamos lá? Você vai debater com seus colegas e familiares que outra modalidade olímpica poderia ser contemplada neste complexo. Mas, pensando nisso, nós vamos pegar todos aqueles esportes, vamos relembrar todas aquelas modalidades que nós vimos até agora. Então, olha lá, nós temos aqui muitas bolas que relembram um pouquinho todas as modalidades que tem naquele Parque Olímpico do Cajuru. E nós vamos fazer uma lista juntos. E aí nós vamos pensando, e com isso vocês vão imaginando qual outro esporte que vocês poderiam sugerir. Certo? Então, vamos lá fazendo uma lista? Então, olha só. Então, nós temos aqui a bola de futebol. Olha só. Então, com a bola de futebol, nós vimos que nós temos lá o futebol. Então, vamos colocar lá? Futebol. Essa é uma prática que já acontece lá no parque, certo?
Então, nós vamos relembrando. Depois do futebol, qual outro esporte a gente pode colocar aqui na nossa lista? Vamos ver. Olha lá. O skate. Vamos colocar lá na nossa lista? Vamos lá. Vão anotando aí vocês também. Skate. Lembram de tudo que a gente conversou sobre o skate? Que já temos uma pista lá no parque, porém ela vai passar por uma reforma, deixando uma pista de skate oficial lá no parque, certo? Agora pensa comigo outro esporte que a gente viu lá. Pensa comigo. Eu vou sugerir um esporte para a gente colocar aqui na nossa lista, mas é de um esporte que eu não trouxe a bola. Qual que é? Será que vocês conseguem lembrar? Olhando aqui na nossa aula? Eu acho que é o floorball, certo? Vamos colocar lá? Anota lá na lista de vocês. Nós temos também um outro esporte muito praticado lá no nosso Parque Olímpico do Cajuru, que é o... esse taco aqui, ó. Vou pegar esse taco aqui. O que sugere esse taco aqui? Ele sugere a prática do esporte softball. Vamos lá colocar. Softball. Mas ele também é muito parecido com o mais conhecido por todos. Exatamente, o beisebol. Lembram que a gente conversou lá? Então, vamos colocar lá na nossa lista também. Beisebol. Isso mesmo, são duas práticas esportivas que são bastante similares nas regras e também nos equipamentos. Mas nós temos mais esportes, mais modalidades que a gente viu lá também. Qual é? Uma delas é quando a gente trouxe a nossa inspiração do vôlei. A Ágata, lembram? Vamos anotar o vôlei também? Lembram que a gente conversou que lá temos 2 quadras de vôlei, mas qual mais outra modalidade que a gente pode estar incluindo na nossa lista? Pensaram aí? Vamos pensar junto comigo. Então, nós temos também o basquete. A gente estava esquecendo. Vamos colocar lá o basquete. Basquete. Certo. Além do basquete, nós também temos um outro esporte, o futsal. Exatamente. Vamos colocar lá na nossa lista também? Futsal. Olha só. E agora, vamos continuar a nossa lista? Ela vai ficar gigante. Olha quantas ideias e quantas modalidades são praticadas lá. Vamos lá? Seguindo aqui, agora nós vamos colocar o BMX. Lembram que tem também esse esporte que ele é a grande atração do Parque Olímpico? Além do BMX, nós temos também o futebol americano. Vão anotando lá. Futebol americano. Estão anotando? Além do futebol americano, temos também o judô. Olha lá, judô, atletismo. Estão anotando? Temos também esgrima. E assim, nós temos uma infinidade
infinidade de modalidades esportivas lá no complexo. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês anotarem o restante da lista e aí nós vamos lá para a nossa atividade que é Você é o Gestor. Exatamente, que você vai discutir com algum colega próximo de você aí, ou um familiar, e sugerir uma outra modalidade que poderia ser contemplada lá no Complexo Olímpico do Cajuru, certo? Vamos lá? Aguardo vocês!
E aí, anotaram toda a lista? Pensaram, discutiram com quem está mais próximo de você aí sobre uma outra possibilidade de modalidade esportiva para estar sugerindo? Quem sabe natação? Olha, é uma modalidade bem bacana, né? Ou até mesmo ginástica rítmica. Olha quantas possibilidades que nós podemos estar sugerindo para contemplar o parque, certo? Aí eu vou dizer para vocês, converse com teu professor, veja numa possibilidade de estar enviando essa sugestão por escrito e quem sabe não será contemplado lá no Parque Olímpico do Cajuru, certo? E agora a nossa videoaula chegou ao final. Então, até a próxima. Tchau!